O que é coaching? O que um coaching faz? Nós precisamos de um. Vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre a importância de um, que hoje já é algo moderno, claro, mas é algo muito utilizado pelas pessoas que querem um conselho a mais, que querem seguir alguém estar junto para poder incentivar, dar conselhos, dar uma boa palavra e, enfim, levar a pessoa a crescer no mercado de trabalho ou com qualquer outra área da vida. Nós vamos conversar com ela, que é psicóloga e coach, Renata Borges. Ela é expert no desenvolvimento de lideranças, especialista em coach e consultoria de carreiras. Por gentileza, pode entrar. Renata Borges, tudo bem? Prazer, pode se aceitar, por gentileza. Já vamos fazer o seguinte, Renata, já vamos começar falando sobre o tema. Explica pra gente, de maneira fácil, de fácil compreensão, o que é um coaching. Vamos lá, o coaching é uma metodologia, tá? Que vai ajudar a pessoa a chegar num determinado objetivo, a atingir uma determinada meta. Então ele é baseado em perguntas. Então o coach, profissional de coach, vai te fazer perguntas que vão fazer você ter mais consciência e também assumir a responsabilidade sobre o teu objetivo e aquilo que você quer conquistar. Muito bem. É como se fosse um pai adotivo aí, né? Que viesse falar, olha, pensa nisso, pensa naquilo, mais ou menos isso. Um pouquinho diferente disso no sentido de não orientar. Então o coach, ele não te orienta, ele não te aconselha. Ele faz com que você entenda e identifique as possibilidades que você tem para chegar naquele objetivo. Então ele te ensina a aprender, né? Então faz com que você aprenda por si só os caminhos e as possibilidades que você tem para chegar nesse objetivo. E hoje no mercado de trabalho, hoje o jovem ingressando no mercado de trabalho, o porquê que ele deveria consultar um coach? Por que ele deveria buscar? Qual é a probabilidade de ele realmente aumentar o conhecimento dele ou ele focar em alguma coisa? Hoje, por que você aconselha um jovem a buscar um profissional de coaching? Essa é uma boa pergunta, porque o que a gente vê são jovens inundados de informação. Mas esse excesso de informação muitas vezes causa dúvida. Tá, em meio a tudo isso, então o que eu vou fazer? Qual é o melhor caminho? Quais são os passos que eu tenho que dar? Então o coaching, ele pode ajudar o jovem a traçar um objetivo. Então ele vai definir uma meta, vai entender se ele está perto, se ele está longe, como que isso se alinha com a realidade dele. E ele vai também identificar as possibilidades. Então ele vai pensar, poxa, quem de repente eu conheço que chegou lá? Por exemplo, ingressar numa faculdade pública. Então quem eu conheço que chegou? O que essa pessoa fez que se eu fizesse também me aproximaria, me ajudaria, enfim. E aí, tendo essas possibilidades, ele para de olhar então para os obstáculos. De repente eu vim de uma periferia, eu não tenho possibilidades. Não, mas espera aí, outras pessoas como você, na mesma realidade, conseguiram. O que elas fizeram? Você passa a olhar para a possibilidade, então você deixa de olhar para o problema. Você traça esse objetivo e você traça ações, planos de ações para você chegar lá. Então o jovem hoje, ele pode usar o processo de coaching para uma escolha profissional, levar isso como uma meta e desenvolver aí habilidades para que ele chegue nesse objetivo. Muito bem, isso é muito bacana. Renata, eu gostaria até de perguntar, eu sigo muitos perfis no Instagram de liderança, né? E conforme eu vou seguindo lá, muitos coaches começam a me seguir também. E aí quando eu vejo o perfil de todos eles, eu fico me perguntando, né? Sobre o trabalho deles e como escolher um bom coach. Porque a gente fica, claro, se eu tô precisando, eu primeiro espero que esse coach ele tenha sido bem sucedido, que ele tenha conquistado coisas na vida dele, para que ele me passe aquilo que, pelo menos olhando, eu falo, poxa, esse é um bom coach. Como é que uma pessoa que precisa, ela pode avaliar esse profissional? Porque a gente sabe que são conselhos, né? São direções que vão dar passando, só que conselho que muitas pessoas dão. Como é que a gente avalia um bom coach pra gente falar, não, eu vou escolher essa pessoa, porque é isso que eu tenho que... essa pessoa eu posso tomar como uma... Como eu posso dizer? Um mentor. Um mentor, exatamente, para tudo aquilo que eu preciso. Bom, vamos lá. O coach, ele assume um pouco desse papel. Então as pessoas olham para ele, buscam nele, na profissão, na carreira, enfim, um exemplo. Mas no fundo, o coach, ele vai instigar você a pensar nas possibilidades que você tem.
Então, independente de não ser um especialista naquilo que você está buscando, ele também pode te apoiar. É óbvio que o fato dele vir do mesmo segmento que você facilita, mas ele não vai te dar conselhos. Então, isso não é imprescindível. O que você precisa, de fato, considerar para procurar um coach é você saber se, de fato, ele se formou e onde. Então, buscar referências da instituição dele, onde ele se formou, se é um lugar idôneo. E também buscar referências de pessoas que fizeram o processo com esse coach. Como é que foi? Você chegou no resultado? Como é que foi para você? Então, referência é algo que não pode faltar dentro do processo. Como é que se cobra um trabalho de um coach? Como eu sei que ele está exercendo um bom trabalho? O processo, mas cobra não no sentido financeiro, no sentido de resultado. Sim. Lá no comecinho do processo, você já alinha a sua expectativa. Então, o que vai acontecer, sei lá, na 10ª sessão, que vai te mostrar que você está no caminho? O que vai acontecer na 5ª sessão, que vai te mostrar que você está no caminho? E você, o próprio coach, né, que é o cliente de coaching, que vai dizer, olha, então, para eu considerar que eu estou tendo sucesso, isso tem que acontecer. E aí a gente vai percorrer o processo totalmente baseado em resultados. Então, o que a gente vai fazer hoje, na sessão 1, para garantir que na 5ª você vai chegar no resultado que você está esperando. Para garantir que na 10ª você também vai chegar naquilo que você elencou como meta. E que no final do processo você vai alcançar o teu resultado. Então, esse resultado ele é mensurado em cada sessão ao longo do processo. Muito bom, Renata. E para você que está em casa, tem dúvida sobre o assunto, está em dúvida também sobre a profissão, manda pra gente aqui, não esquece, tá bom? É lá no nosso Facebook, Movimento Jovem Oficial, super facinho, só ir lá no post e comentar pro próximo bloco também, sobre pode ou não pode, tem dúvida, manda pra gente. Renata, eu queria te perguntar o seguinte, estava dando uma olhada e o pessoal normalmente tem dúvida entre. Eles falam assim, poxa, mas por que eu iria para um psicólogo ou para um coach? Tem uma ligação entre essas duas profissões que aí acaba resultando no coach? Como é que funciona isso? Olha, uma pessoa pode ter um coach e ela pode ter um psicólogo, inclusive ao mesmo tempo. Só que cada um vai se direcionar para um determinado foco. Então, a terapia, ela vem para você ter mais autoconhecimento, sim, mas em relação a questões emocionais, ele vai olhar muito para o que aconteceu na tua vida, que fez com que você seja hoje quem você é. O coaching, ele é bastante diferente, porque ele tem o foco no futuro, ele é totalmente baseado numa meta, num objetivo. Então independente do que você viveu e do que aconteceu até hoje, quais são as possibilidades que você tem hoje de mudar a sua vida? O que você vai fazer agora para mudar a sua realidade? De hoje até a próxima sessão, o que pode ser realizado? Então, é um processo que tem foco diferente, né? Embora também instigue o autoconhecimento, é muito mais interno, muito mais no foco de tratar alguma doença, uma depressão, que o coach não vai resolver. Então, o coach é para coisas muito mais objetivas, tem um começo, meio e um fim. A terapia não. A terapia você pode passar, sei lá, meses, anos fazendo terapia. Cada um tem um timing, então são processos diferentes que podem, sim, em algum momento se complementar. Muito bacana. Gente, agora para você que está em casa e quer entender mais sobre esse processo do coaching, a gente vai ter informações direto das ruas de São Paulo. Roda a vinheta. Minha xará, Jéssica Nunes, que está em São Paulo com um coach. Se eu não estou enganada, é isso mesmo, Jéssica? Boa tarde. Isso mesmo, Xará, muito boa tarde para você, para a galera do Movimento Jovem. Eu tô aqui com o Rony, ele tem 30 anos, é publicitário, ele fez o coach e gostou muito dos resultados. E a gente quer saber, Rony, primeiro, muito boa tarde, como e por que você se interessou em fazer o coach? Boa tarde, Jéssica, boa tarde ao pessoal do estúdio e a todos que estão assistindo. Eu decidi fazer o coach, na verdade, ele surgiu, sabe aquele momento que você não sabe muito bem para onde vai, você está naquela dúvida, você fala, poxa, eu preciso de uma ajuda e essa ajuda já é uma ajuda profissional. Foi aí que o coach surgiu, porque eu sempre ouvi alguém que passou por esse processo, a quantidade de profissional que foi surgindo, né, dentro dessa modalidade, eu falei, poxa, o coach talvez seja a solução que eu estou procurando. Então foi aí que ele surgiu, aí eu fui buscar cada vez mais
informação, né, para poder tirar essas dúvidas, sabe, aquelas objeções que a gente sempre tem quando tá... Será que vai dar certo? Isso, será? Sabe, quando sempre tem o se, né? Que esse se, inclusive hoje, eu tenho ele muito mais bem resolvido, justamente pelo processo do coach, mas ele surgiu dessa forma, né? Então, tirando principalmente a dúvida com as pessoas que passaram por esse processo, e aí conversando com um profissional foi onde eu tive a certeza que o coach ia me ajudar a sair desse momento zero, esse momento em que eu não sei mais se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. Primeiro você foi na questão profissional, que era o que mais te incomodava. Isso, profissional, porque, poxa, sabe, você tá naquele momento que você fala, eu preciso evoluir nessa questão profissional. Então eu fui buscar com esse objetivo, essa questão do progresso, né? Então, legal, eu tenho esse foco, que é o foco profissional, mas ele teve um impacto também na parte da vida pessoal, né? Por mais que você tente, pelo menos da minha experiência, viu, Jéssica, você tenta separar a questão profissional da pessoal, o processo do coach, ele é tão forte, ele é tão impactante, que ele vai mexer, ele vai ter essa interferência nas duas áreas. E que foi super positivo no meu caso. Sabe o que é interessante, Jéssica, a galera do Movimento Jovem? Do jeito que o Rony fala, parece que ele já fez 1 ano de coaching. Na verdade, foram 4 meses até agora. E de onde surgiu tantos resultados assim? Você acha que realmente é uma experiência muito positiva? Porque o resultado foi muito rápido. Não, extremamente positiva. Durante esses 4 meses, ou seja, no começo da experiência do processo, né, do coach, você determina ali qual que vai ser seu objetivo. E esse objetivo profissional, geralmente, ele ajuda você, através de gatilhos mentais e tudo mais, a ficar claro para você. Porque eu também não tinha muito claro qual que era o meu objetivo. Então, parte do processo de coach me ajudou poxa, acho que o caminho que eu quero é esse. E todas as respostas, né, durante o processo, coisas que eu já não tinha mais como refletir, o processo me ajudou muito a entender, é esse realmente o caminho que eu quero. Em momento algum, o profissional chega e fala, olha, Rony, é melhor você ir por aqui ou é melhor você ir por ali? Pelo contrário, através do processo, a gente vai identificando tudo isso que já está dentro da gente, né? Então, extremamente positivo, Jéssica. Ô, Rony, você consegue descrever para mim, de repente, em forma de adjetivo, como era o Rony antes e como é o Rony hoje, depois do coaching? Dá sim. O antes era um pouquinho mais inseguro, era aquele que tinha muita dúvida realmente se ia por aqui ou por ali, mais, eu diria, desorganizado, tá? Então o processo me ajudou muito a organizar, a ter uma gestão de tempo muito melhor e a ter muito mais segurança para poder alcançar o objetivo. Quando você tem um foco, a segurança ela vai sendo trabalhada num segundo plano ali, que te ajuda eu quero realmente isso, então eu vou atrás. E o que eu preciso para alcançar esse objetivo? Então todas essas ferramentas você vai encontrando durante o processo. Então você acaba com essa segurança, acaba com esse medo e se joga literalmente. Perfeito, muito obrigada, viu? Que você continue melhorando cada vez mais, que eu acho que todo mundo espera isso, né? Resultados mais positivos em menos tempo. Mas é preciso ter coragem também para sair dessas zonas de conforto. Depois disso nós voltamos com vocês aí no estúdio. Jéssica? Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Rony, equipe do Link. Muito bom. E, Renata, só para concluir o que a Jé falou, eu vi que o Rony ele já se expressa muito bem. Em casos assim, onde a pessoa já tem esse espírito, já se expressa... quase foi. Já se expressa bem, um coach teria um trabalho, digamos que menor, é mais ou menos isso? Não necessariamente, porque embora ele se expresse bem, ele comentou ali que ele tinha questões internas que dificultavam, barreiras internas, então não era tão organizado, foi um pouco do que ele comentou ali. E às vezes é isso que acontece, a gente sabe muito bem o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Mas depois eu faço, depois passou, e aí não fiz. Então, no meu ponto de vista, o coaching ele vem justamente para isso, para tirar da ideia e fazer com que você tome uma atitude. Isso independe de você ser mais ou menos comunicativo. Então, uma pessoa também introspectiva, ela pode fazer o coaching e ela vai ter um resultado tão bom quanto uma pessoa desenvolta e tudo mais. Isso não interfere tanto no processo. Muito legal. 2 coisinhas, doutora.
A primeira é a pessoa que ela vai passar por um processo do coaching, ela vai acabar tomando a decisão final, né? Não é óbvio isso em qualquer situação que ela for buscar. Mas assim, não é como o Rony falou, olha, vai por esse caminho, vai por aqui você vai se dar bem. Não, ela abre o leque de possibilidades que ele ainda não está enxergando e mostra todas as possibilidades por onde ele pode ir e ele vai tomar a decisão que ele acha que vai ter mais sucesso. Isso também se refere não somente à vida financeira, mas às outras áreas da vida também. Então fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Exatamente. Então a gente pode trabalhar diferentes áreas ou diferentes oportunidades dentro do coaching. Então eu posso trabalhar para minha carreira, eu posso trabalhar para minha vida pessoal, para o meu relacionamento, uma meta de comprar um carro, de comprar um apartamento. Eu posso estabelecer qualquer meta para chegar naquilo. E o coach, a gente costuma brincar que o coach, ele tem as perguntas e vocês, né, os coaches, têm as respostas. Então a gente vai buscar dentro de você algo que já está lá, é um potencial adormecido e fazer com que você, tomando consciência disso, assuma a responsabilidade. Então a gente vai definir mais ou menos assim, legal, dadas todas essas possibilidades, me diz o que você vai fazer. E aí o próprio coach, quem fala, então vou fazer isso, escolho fazer isso, é uma escolha. Legal, como que você vai fazer? Que estratégia você vai usar? A gente cria essa estratégia junto. O que acontece? Às vezes eu falo, vou fazer tal coisa, mas chega na hora que mas como é que eu vou fazer isso? Acabo não fazendo. Então dentro da sessão você já cria. Como que vai ser feito? Legal, quando você vai fazer? Que dia, que hora, quanto tempo você vai precisar? Você organiza isso com o coach. Onde? Que recursos você vai precisar? E uma pergunta que talvez seja mais importante do que elaborar a estratégia é: o que pode te atrapalhar? E no momento que a gente pergunta para o coach, vem das coisas mais variadas, porque eu costumo brincar que a gente é mestre em se sabotar. A gente sempre vai ter uma desculpa dentro da gente para não fazer alguma coisa. Então você elimina essa desculpa e aí já vem, tendo consciência que isso pode te atrapalhar, então o que você vai fazer para impedir que isso te atrapalhe? Então é um processo totalmente focado em resultados que vai fazer com que você de fato saia da ideia e tome uma atitude. Legal. Só mais uma coisinha. Qual é a formação de um coach? Para as pessoas entenderem, né? É uma pergunta interessante, porque um coach, ele não necessariamente precisa ser um psicólogo, por exemplo. Qualquer área de formação, pode ser um advogado, um administrador, ele passando por uma formação de coaching, e aí a importância de ter uma escola séria, que de fato te apoie nisso, que te dê todos os subsídios para você exercer o processo, porque é um processo delicado, você mexe com a vida da pessoa, com as escolhas dela, enfim. E aí você faz esse curso, passa por esse curso e você tem diferentes formações. Então, eu acabei passando por 4 formações para chegar até aqui. Então, hoje eu sou Master Coach, eu trabalho com carreira, mas você tem inúmeras formações. E o ideal é que o profissional esteja sempre se capacitando, sempre atualizado para atender o seu coach da melhor forma possível e chegar nos resultados. Coisa boa, isso aí. Muito interessante e, inclusive, já foi até respondida a pergunta do Gideon, que ele ia perguntar se existe coach para a vida sentimental, né? E num processo em que não lida somente com o seu eu, como é que o coach lida com os resultados? Por exemplo, primeira sessão eu vou dar oi. A segunda sessão a gente tem que sair para ir no cinema. Na terceira sessão a gente já dá a mão, conversa sei lá com quem. Como é que funciona o resultado do coaching em relação a essa vida pessoal que depende de pessoas de fora, não somente da pessoa em si? O Elvis vai chorar sim, gente. Essa música tava quase chorando, cara. Não depende só de mim, doutora. Não depende só de mim. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Bom, você pode estipular que a tua meta é ter um relacionamento. Sei lá, se casar, namorar com alguém. Só que isso não depende só de você, obviamente. Mas todo o processo vai ser centrado no que você pode fazer, então. Quais são os passos que você pode dar? Porque às vezes você pode estar querendo encontrar um relacionamento, mas não sai de casa, não conversa com ninguém, né? Então, essas seriam as etapas. Exatamente. Então a gente vai entender aí quais são as opções que você tem. Poxa, hoje, quais são as opções que você tem para ter um relacionamento? Eu posso
sair mais, eu posso encontrar outras pessoas, posso reencontrar outros amigos e criar oportunidades. Então o coaching ele vai fazer você criar oportunidades em todas as áreas. Muito legal. Eu até, só complementando, como é que a sua visão seria se todas as pessoas tivessem um coaching? Seria um mundo de guerra? Ou seria, porque eu vi imaginando cada um com um coaching aqui, como se fosse um superpoder, assim, sabe? Alguém aqui comandando para ver qual que é o mais poderoso. Como é que seria, assim, na sua visão? Realmente, o coaching, ele desperta em você aquilo, o melhor que você tem. Até não tem perguntas. É porque assim, parece que você tá pensando na frente, entendeu? A galera tenta pensar, mas aí já é respondido. Porque é como se a gente indaga algo e você já tá falando algo da nossa indagação, né? Então, como é que seria isso? O mundo de... O processo de coaching, ele desperta em você todas essas possibilidades. Então, você perguntou como seria esse mundo. Seria um mundo de alta performance, com certeza. E eu acredito no mundo em que tem oportunidades para todo mundo. Eu acho que, assim, o que acontece muito também é que, às vezes, eu tô numa profissão que eu não tô feliz. E aí, poxa, o processo vai me dar consciência para entender, não é isso que eu quero. Então eu vou, de repente, procurar coisas que me façam melhor. Então talvez seja um mundo com alta performance, sim, mas também com pessoas mais felizes e dentro de carreiras que realizem. A gente passou por um tempo aí que trabalho era trabalho e felicidade era outra coisa. E aí essa geração nova aí, a gente está resgatando, né, os princípios da felicidade. Não, eu quero trabalhar, mas eu também quero me realizar. Eu quero ser feliz fazendo o que eu faço. Como é que eu vou organizar tudo isso? Então, acredito que teria um mundo com pessoas com suas capacidades utilizadas, com muito mais potencial, muito mais felizes, e não seria um mundo de guerra, não. Seria um mundo muito mais feliz, talvez. Perfeito. Muito bom. E, Renata, você, muito breve, só, aproveitando o gancho que o Elvis falou e você também, Renata, o Roberto Gomes Sanches, ele fez um comentário mais ou menos assim, e uma das perguntas que eu acho que entra no comentário dele é assim, tem idade certa para procurar um coach? Fala assim, não, 25 anos, 30 anos. Ele comentou aqui que normalmente o pessoal, poxa, tá com 25 anos, tá procurando mais coach. Antigamente era mais com 30 anos. Era mais ou menos isso, não é? O coaching, ele começou na década de 60, ele veio do esporte e aí passou para as empresas, e as organizações investiram em coaching justamente para aumentar a produtividade, para fazer com que as pessoas fossem mais felizes e aumentassem de fato a performance. Então ele tem uma característica muito profissional. As pessoas até acham que é só para a vida profissional, e não é, né? Você pode usar o coaching para tudo. O que a gente fala em relação à idade é que é óbvio, de repente um jovem, muito jovenzinho, ainda não tem maturidade para chegar nesse nível de consciência, mas não tem idade certa. Você pode fazer coaching em determinados momentos da sua vida e não uma vez só também. Você pode fazer para uma meta e de repente fazer para outra. Não tem muito essa questão de idade certa, mas tem sim. A gente observa que de repente os mais jovens, muito jovens, não conseguem ainda criar essas estratégias e tudo mais, precisam de mais de uma assessoria, de uma consultoria do que um coaching. Muito bem. Deu para esclarecer, deu para refrescar aí a mente, a memória. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Como é que a gente faz para entrar em contato contigo ou para ir se atender com você e tudo mais? Como é que você faz? Bom, a gente tem o site que é www.desperteconsultoria.com.br. Tem o Facebook também lá, Desperte Consultoria, e tem um contato pelo WhatsApp que é o 968336109 com DDD 11 na frente. Então essas são as possibilidades. Muito bem, mais uma vez obrigado pela participação. E é isso aí, galera. Tem que perguntar mesmo, tem que saber para onde está indo, qual é o norte que a gente vai ter, e isso é muito importante. Claro, nós devemos buscar sempre, nós que somos cristãos, sempre a direção de Deus em tudo que nós formos fazer. Deus, ele é especialista em saber o caminho certo, como a doutora estava dizendo, muitas perguntas que podem despertar em você o que você deve fazer, para onde ir e não como não parar. Agora Deus é aquele que vai te dar o conselho. Ele sim, ele tem o poder, ele pode falar, vai por este caminho que aqui vai dar certo. Aí você ouvindo a voz de Deus, indo pelo caminho escolhido pelo Senhor, pode ter certeza que é sucesso absoluto na vida sentimental, profissional, família ou onde mais você quiser saber. Deus, ele vai sim dar a solução que você precisa. É o coaching dos coaches, né? É isso aí. Vamos fazer o seguinte.